Bom dia, galerinha, já em Guarulhos, ainda voltando para Brasília. Então só filmar esse restinho de viagem para começar o vlog. E hoje vou dar algumas opiniões sobre o que eu achei do tour. E essa discussão toda trazer sobre Froome é melhor, pior que os outros. Enfim, bom nessa. Aqui em casa, de novo, cheguei, dei uma descansada que eu tava bem empregado. Muita gente acha que essas viagens são só curtição, que é tudo lindo, que é tudo maravilhoso. Realmente é muito legal, uma oportunidade fantástica poder fazer o que eu fiz. Mas pelos registros aqui do meu iPhone, nesses 3 dias que eu fiquei lá em tour, no Tour de France e turistando por Paris, eu andei 60 quilômetros a pé. No dia da final da Tour de France eu cheguei a andar 26 km a pé, então dá uma cansadinha, mais fuso horário, mais negócio tudo, então eu cheguei aqui bastante cansado, então já estamos à noite para terminar o vlog. Bom, acho interessante assim abordar um pouco sobre esse assunto, trazer um pouco da minha opinião também. Depois que terminou o Tour de France, veio essa discussão, o Chris Froome ganhou, a Sky ganhou, a equipe que tem mais orçamento, o Chris Froome, se não fosse a Sky, não teria ganhado, com a equipe que nem a Sky, se colocasse qualquer um lá, ganhava. Todas essas coisas que começam a falar, né, começa a falar ciclista raiz, ciclista Nutella, como é que era antigamente, porque antes você tinha aqueles ataques, e quando Ed Merckx e Pantan, fica essa discussão de como que era o ciclismo, como é que tá o ciclismo, e eu tenho uma visão um pouco diferente disso do que essa visão mais apaixonada. Eu acho que é interessante tratar um pouquinho com vocês. Bom, primeiro, toda essa discussão de Mikel Landa, se o Landa, que se ele quisesse ele teria ganhado, e que o Chris Froome é muito robótico, que ele olha muito e tal. Primeiro assim, questão do Landa, né? Mikel Landa, que muita gente ficou falando que ele ganharia. Eu, sinceramente, acho que ele não ganharia. Por quê? Existiram 2 etapas que houve uma discussão entre o Landa e o Froome na questão dele estar esperando ou não. A primeira delas foi a 12ª etapa, que aconteceu um ataque do Bardet e do Aru, que eles foram, o Chris Froome não conseguiu ir atrás, foi nos últimos 200 metros da etapa, foi em Peyroud, esqueci o nome da montanha, faltando 200 metros, o Aru atacou, o Bardet foi, e o Aru colocou 12 segundos no Froome. Aí falaram pro Landa ficar esperando o Froome e deu essa diferença dos 12 segundos. Então, vamos botar aqui o Bardet, que era o melhor escalador ali, junto com o Aru, eles botaram 12 segundos no Froome. Só na primeira etapa, o Froome botou 1 minuto no contrarrelógio no Landa. Então, com esta configuração que estava o Tour de France, por mais que o Landa conseguisse botar vários segundos no Froome em diferentes, dificilmente ele conseguiria colocar o 1 minuto que ele colocou que ele levou só na primeira etapa. Na última etapa, o Froome botou mais 40 e tantos segundos nele no contrarrelógio. Ou seja, ele tomou quase 2 minutos de diferença do Froome. No final das contas, ele ficou 2 minutos e 20 atrás do Froome na classificação geral. Então, eu acho muito difícil dele conseguir botar esses 2 minutos no Froome na subida. Vamos ver, possivelmente ano que vem eles vão competir um com o outro, porque o Landa deu várias declarações, então possivelmente ano que vem ele não está mais na Sky, ele vai para alguma outra equipe que dê a vaga de capitão para ele. Segundo ponto, se colocasse qualquer um lá com a equipe Sky, ganharia também. Também não é tão simples assim, porque não é que nem carro de Fórmula 1, que você tem um motor mais forte, se você tem equipe com mais dinheiro, você tem um motor mais forte, você ganha. Não, porque você é o motor, então se você não consegue acompanhar a sua equipe forte, você não ganha. O Froome, no contrarrelógio, ele está sozinho, não tem equipe ajudando ele. E foi no contrarrelógio que ele botou 2 minutos em todo mundo, tirando o Uran, que foi o único que ficou menos de 1 minuto, que ficou só 1 minuto dele, né? No contrarrelógio, ele tá sozinho, lá ele, a bicicleta e o vento e pronto. E nessas etapas de contrarrelógio, ele botou um tempasso em cima de todo mundo. Então essa discussão de que qualquer um que entrasse lá na Sky ia ganhar, não é simples assim. O cara tem que ter muita perna e ele tem que dar conta de fazer isso tudo. A terceira discussão com relação a isso, que tá esse negócio de que antigamente você tinha um ciclismo muito mais legal, que você tinha aqueles
ataques, e você tinha aquelas brigas na montanha, e você tinha, realmente, era um tempo diferente, você tinha muito mais droga acontecendo, e existe uma balança nisso daí, né? As pessoas querem transformar o ciclismo num esporte mais humano, mas querem que os ciclistas vivam fazendo coisas desumanas. Aí fica o Froome lá controlando quantos watts ele tá fazendo para ele não quebrar, porque ele é bom no contrarrelógio, ele administra na subida e vai naquele negócio. Aí o povo reclama, porque ele tinha que atacar no pé da montanha e subir a 300 bilhões de watts e vencer escapado, batendo na cara de todo mundo. Mas não pode ter doping. Então, né, é difícil você conciliar todas essas expectativas, né? E eu acho que tá vindo meio que para aquela coisa que tem no futebol, né? Não gosto de fazer muita analogia com o futebol, mas vamos lá. Que é aquela coisa do futebol arte com o futebol profissional, né? Tá o povo aqui do Brasil, pelo menos, querendo o ciclismo arte em vez do ciclismo profissional. Só que, como aconteceu no futebol e acontece nos esportes, quando você tem um nível de profissionalização e um nível de competitividade muito alto, as pessoas vão tendo que focar nas coisas. Então, por exemplo, a Sky e o Froome, eles são focados no Tour de France. Então, eles vão vencer o Tour de France, eles vão fazer de tudo. O Froome não compete mais muitas outras coisas durante o ano, ele até vai tentar a volta da Espanha agora, tal, tem essa questão, mas é muito focado no Tour de France, e esse é o foco deles. E eles fazem de tudo para vencer, que eles vão ter mais patrocínio, eles já são a equipe mais rica, eles vão ter mais dinheiro, então essa é a estratégia deles. E eles efetuam muito bem essa estratégia deles. E quanto mais o esporte vai ficando competitivo, mais você vai tendo que fazer isso. E eu até fiz um post lá no Instagram falando assim, essa é a época mais competitiva do Tour de France. Porque você tem, não do Tour de France, mas do ciclismo de um modo geral. Porque você tem, só que vem na cabeça que agora você tem Vincenzo Nibali, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, o Landa, o Froome, o Aru, o Rigoberto Urán, Tom Dumoulin, ou seja, aqui, só rapidamente que me vem na cabeça, 8 caras com plenas capacidades de vencer uma grande volta. Nunca se teve tanta gente tão boa assim no pelotão, né? Ou seja, na época do Armstrong você teve uma época com Pantani, você teve com Ian Uri, mas não era tanta gente com tão boa capacidade assim. Então era uma coisa... E hoje você tem um ciclismo muito tanto que é praticamente impossível você conseguir fazer o cara vencer o Giro e o Tour, que nem você, por exemplo, o Quintana tentou. O Quintana tentou, perdeu o Giro, tentou andar no Tour, nem mais ou menos não conseguiu. Andou mal pra cara. Assim, mal pro padrão desses caras de querer ganhar, passou longe de conseguir vencer o Tour de France. Tá muito competitivo e acaba fazendo com que isso leve a uma profissionalização e uma profissionalização no sentido de um foco e que as equipes tomem mais cuidado, que você tem que ter uma estratégia mais bem pensada, não dá para sair fazendo qualquer coisa e que você vai ganhar de qualquer jeito e sair atacando a qualquer hora, tentar... Infelizmente não dá. O que é mais legal de assistir, aí do ponto de vista de preferência? É lógico que o ciclismo arte é mais interessante de assistir. Você vê aquela que o cara olha pra cara do adversário e ataca e tal. Esse tipo de coisa é mais interessante de assistir. Só que, de novo, é uma balança, né? Ou a gente quer um esporte mais profissionalizado, com mais dinheiro, com mais estrutura, gerando mais oportunidade para que novos ciclistas venham e atraindo mais mídia, etc e tal. Ou você vai ter um esporte menor, menos competitivo, com mais essas maluquices, ou você vai ter que mudar algumas regras, fazer algumas provas diferentes para que você tenha mais... Eu, particularmente, eu também gosto de mais emoção, uma prova mais emocionante. Eu acho o Tour de France em si uma prova meio previsível. Por isso que eu falo que eu gosto muito da Volta da Espanha. Que a Volta da Espanha já tá todo mundo mais no final da temporada, todo mundo cansado. Ela não é o principal foco de ninguém, assim, né? Geralmente é o Tour e o coisa, e a Volta é assim, se você não ganhou nem o Giro nem o Tour, você tenta a Volta. Então ela geralmente é um plano B. Então ela fica mais imprevisível, assim, você tem muita etapa em final de montanha, não tem tanto contrarrelógio, então fica uma coisa mais emocionante, né? É mais legal de assistir. Só que, infelizmente, é um processo que o esporte está vivendo. Acho que faz parte, a gente, ou o esporte vai ter que começar a mudar algumas regras, que nem a Fórmula 1 tem feito, bota não sei o que para passar acelerando, alguém, aí lógico que entra o tradicionalismo do ciclismo, que nunca quer mudar nada, tem que ver como talvez transformar isso numa coisa mais interessante. Eu mesmo já fiz algum vlog falando que o ciclismo pode ser que esteja ficando chato, faz parte, mas eu acho que essa perseguição com o Froome, o cara olha muito pros watts, o cara faz muito isso, a Sky é focada demais, ele não fica atacando, ele tá ganhando.
Essa é a estratégia dele e a estratégia da Sky. Ele tem perna pra caramba, ele bota tempo em todo mundo no contrarrelógio. Ele é o cara mais, na média, ele é o cara mais completo. Ah, mas ele não ganhou etapa nenhuma. Mas não precisa ganhar, não tá lá na regra que você precisa ganhar uma etapa para ser o campeão do Tour de France. Você precisa ter o melhor tempo acumulado nas etapas. E é isso que eles fazem, e é isso que eles fazem muito bem. E estão aí, quarta vez, o Chris Froome ganhando. Então acho que ficar nessa picuinha com o Froome, falando que ele é sem graça, que ele é sem sal, que ele tá ganhando e não tem ninguém dando conta de bater no cara. Como dizer, né? O choro é livre. Enfim, só quis passar um pouco aqui dessa... aqui ó, vocês ficam pedindo pra ela aparecer. Oi! Oi! Ele pode ter ganho, mas eu não ganhei minha bolsa. Mas não tem problema, porque na verdade a gente vai começar uma reforma. Então ok, não ganhei minha bolsa agora, mas eu ganhei maquiagem, gente. Então conta, né? Beijo pra vocês. Pronto, viu? Quem ficou botando hashtag volta Dani, Dani voltou. Mas é isso. Deixa aqui seu comentário, ver o que você acha de toda essa situação de Tour de France. Vamos discutir aqui nos comentários. Discutir, bom, vocês entenderam? Dá o like e se inscreve no canal. Falou, galerinha. Abraço, tchau.